Olá, bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje, a nossa proposta é um pouco diferente, tá? O formato é bem parecido com o de um seminário universitário expositivo. A nossa missão aqui é puramente analítica e super imparcial. A gente vai destrinchar os argumentos das nossas fontes sobre um debate que literalmente molda políticas públicas e a nossa economia. O objetivo? Desconstruir todas aquelas perspectivas que cercam uma das palavras que mais tem peso no nosso tempo: a sustentabilidade. Para começar, vamos fazer uma reflexão em um tom mais socrático. O ponto é o seguinte: a sustentabilidade, que lá no início era uma ciência testável, uma questão de pura prudência ecológica, teria se transformado em uma ideologia moral totalmente inflexível? Bom, parte da crítica contemporânea que a gente analisou sugere exatamente isso. Parece que, em vez de tratarmos isso como hipóteses científicas que podem e devem ser debatidas em público, a gente passou a lidar com programas normativos que agem como se estivessem acima de qualquer questionamento. A nossa agenda de hoje está dividida em 5 pontos bem diretos. 1. Dogma e filosofia. 2. A crítica científica. 3. Hipocrisia verde e soberania. 4. O custo real da transição. E, para fechar, o ponto 5, sustentabilidade prudencial versus ideológica. Vamos lá? Entrando na parte 1, dogma e filosofia, os fundamentos filosóficos da crítica. Para entender a raiz dessa crítica, as fontes examinam a questão através da lente de 3 verdadeiros gigantes da filosofia. Primeiro, a gente tem Thomas Hobbes. Lá atrás, ele já alertava que a segurança material, como ter energia confiável, é a base absoluta de qualquer civilização. Sem isso, nada feito. Depois, Immanuel Kant traz a visão de que nós, seres humanos, não devemos ser instrumentalizados, nem pagar com sacrifícios profundos em nome de abstrações globais. E por fim, Karl Popper. Ele lembra a gente de algo crucial. A ciência verdadeira não é um dogma fechado. Ela tem que estar perpetuamente aberta à refutação empírica. Então, são exatamente essas bases que dão toda a estrutura para a crítica contemporânea ao atual consenso ambiental. O que nos leva à parte 2, a crítica científica. Ricardo Felício e a climatologia física. Aqui, a gente percebe uma distinção muito clara nas abordagens sobre o clima. De um lado, a narrativa dominante tem um hiperfoco. Ela se concentra quase que exclusivamente na ação humana e nas emissões de dióxido de carbono. Do outro lado, especialistas destacados pelas nossas fontes, como o geógrafo e climatologista Ricardo Felício, trazem um contraponto super interessante. Eles argumentam que a variabilidade natural, ou seja, a atividade solar e aquelas oscilações oceânicas que duram décadas, explicam a maior parte das mudanças climáticas. É uma leitura muito mais ampla das forças da natureza, minimizando o impacto exclusivo do CO2 que a gente tanto ouve falar. E essa divergência técnica não surge do nada, tá? Ela se baseia em falhas metodológicas bem específicas apontadas nos modelos globais dominantes. Os críticos detalham coisas como uma superestimação da sensibilidade do clima ao CO2, além de uma dificuldade enorme em reproduzir adequadamente a dinâmica das nuvens e das chuvas. Tem também o erro de pegar janelas muito curtas de observação histórica e tratar isso como uma tendência irreversível, o que acaba ficando de fora. Eles ignoram os ciclos naturais multicentenários de expansão e retração da nossa criosfera, o gelo polar. Imagina basear políticas globais em modelos com tantas incertezas? É exatamente esse o alerta feito aqui. Tudo isso introduz um conceito vital para nós: a soberania científica. A análise sugere que a gente não pode simplesmente importar modelos criados para regiões de clima temperado e aplicar cegamente em um contexto tropical. Basta imaginar pegar o modelo europeu e tentar encaixar na complexidade de biomas como a Amazônia ou o Cerrado. O resultado, muitas vezes, são políticas equivocadas e totalmente desconectadas da nossa realidade. Então, modelar o clima a partir da própria geografia não é só uma questão de rigor científico, é, acima de tudo, uma questão fundamental de soberania nacional do Brasil. Agora a gente entra na parte 3, hipocrisia verde e soberania. A análise sociológica de Victor Davis Hanson. O historiador agrário Victor Davis Hanson traz um contraste sociológico fascinante. Ele aponta para o que chama de elites verdes, aqueles progressistas urbanos em lugares como a Califórnia, que formulam e impõem restrições ambientais rigorosíssimas, mas continuam consumindo recursos numa escala absurda. E do outro lado, a realidade nua e crua do campo. Quem perde a autonomia produtiva e arca com os ônus econômicos são os cidadãos da classe trabalhadora rural, exatamente como os nossos agricultores familiares brasileiros. Eles acabam virando reféns de regras ditadas por pessoas que vivem muito longe da terra.
Na visão do Hanson, o ambientalismo acaba atuando como um verdadeiro mecanismo de distinção de classe social. A partir daí, o Hanson descreve um fenômeno muito interessante chamado de imperialismo moral às avessas. O cenário é o seguinte: países ricos se desindustrializam para bater aquelas metas verdes lindas internamente. Mas, na prática, o que eles fazem é exportar produção e o dano ambiental para nações em desenvolvimento onde as regras são mais brandas. O benefício global real disso em emissões? Praticamente nulo. Mas permite que redes transnacionais pousem de virtuosas enquanto destroem o tecido produtivo local e a autonomia dos outros países. O ponto crucial sobre a perda de soberania alimentar fica super claro nessa citação. Olha só a força disso. A classe administrativa, que não produz alimentos, não sente fome e não paga os custos de suas políticas, exerce crescente tutela sobre aqueles que plantam e colhem. É uma constatação bem dura, não é mesmo? Quando uma burocracia urbana dita as regras sobre o trabalho de quem está com a mão na terra, ignorando as realidades materiais, a gente cria uma dependência estrutural que é profundamente perigosa para o país. Bem, vamos para a parte 4, o custo real da transição, analisando resultados empíricos. Para sair um pouco da teoria, as fontes trazem um número que é frequentemente varrido para debaixo do tapete pelas narrativas dominantes: 1,18 bilhão. É isso mesmo. 1,18 bilhão é a quantidade de pessoas que vivem hoje em estado de pobreza energética efetiva, sendo que centenas de milhões nem sequer têm acesso à eletricidade. A crítica pontua que quando a gente tenta impor ideais abstratos, o sacrifício cai invariavelmente no colo das populações mais pobres. Afinal, essas pessoas ainda precisam resolver questões materiais básicas, tipo ter como acender a luz de casa muito antes de conseguirem arcar com a conta de uma transição global. E quando a gente olha para os indicadores reais dessa transição, o contraste entre a narrativa e os dados empíricos grita aos olhos. A narrativa diz que a transição é universalmente benéfica, mas a realidade nos mostra aquele 1,18 bilhão de pessoas na pobreza energética. Na Europa, a promessa era de que a sustentabilidade traria competitividade. E o que a gente vê lá? Contas de luz residenciais absurdamente elevadas, na casa dos quase 29 euros por 100 kWh, o que acaba encarecendo demais o custo de vida quando comparado ao modelo econômico tradicional. E nas emissões globais? Prometeram que as políticas reverteriam as emissões, mas em 2024 a gente bateu quase 38 gigatoneladas de CO2, um crescimento anual que não parou. A matemática simplesmente não fecha. Buscando mais exemplos pelo mundo, as consequências desse urgencionismo moral cego ficam ainda mais evidentes. Peguemos o caso do Sri Lanka. Em nome da sustentabilidade, eles proibiram o uso de fertilizantes químicos da noite para o dia, esperando uma agricultura maravilhosa e regenerativa. O impacto real? Uma queda drástica na produção, uma crise alimentar severa que fez o governo voltar atrás correndo. E em relação aos veículos elétricos, o subsídio visa reduzir a poluição urbana, mas nos deixa totalmente dependentes de uma mineração de lítio e cobalto com custos sociais gigantescos. E na Alemanha? O fechamento prematuro de usinas térmicas gerou uma crise energética tamanha que eles tiveram que voltar a queimar carvão, ficando nas mãos do gás estrangeiro. É a realidade empírica batendo de frente com a ideologia. O que nos traz a nossa última parte, a parte 5. Sustentabilidade prudencial versus ideológica, uma estrutura para o futuro. Para amarrar tudo o que a gente viu, os autores propõem um quadro-resumo que contrasta esses dois caminhos estruturais. De um lado, a sustentabilidade prudencial. Na ciência, ela reconhece evidências, admite que existe incerteza e é plural. Na economia, avalia friamente os custos reais e os benefícios. Para os mais pobres, foca primeiro no acesso universal à energia e à água, e na política, mantém tudo sob escrutínio democrático. Do outro lado, temos a sustentabilidade ideológica. Essa, por sua vez, converte um consenso que deveria ser provisório em um dogma indiscutível. Assume que a sua suposta moralidade justifica qualquer sacrifício econômico. Exige austeridade de populações vulneráveis, mesmo sem garantir condições materiais básicas. E, politicamente, desloca as decisões para redes tecnocráticas transnacionais que não respondem à população. O abismo entre as duas abordagens é gigantesco. Então a gente encerra essa nossa análise de hoje com uma provocação final, que as próprias fontes deixam no ar para nós. Diante das falhas técnicas dos modelos e com o custo real sendo cobrado no bolso das famílias rurais e das populações mais vulneráveis, qual caminho a nossa sociedade vai escolher trilhar? A gente vai continuar aceitando um dogma inquestionável que transfere a conta pesada para manter o conforto moral de uma elite transnacional? Ou vamos voltar a abraçar uma sustentabilidade pragmática, baseada no debate democrático e na responsabilidade empírica?
Bom, fica aí essa grande reflexão para todos nós continuarmos acompanhando de perto os desdobramentos dessa história. Até a próxima.